Graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre a restauração da identidade de Moisés. Aí você vai falar assim, nossa, Moisés, grande, né? Um grande homem de Deus, profeta, legislador da lei, mediador entre o povo, libertador do povo. Moisés era um tipo de Cristo no Velho Testamento, né? Pastor. Então, ele era um tipo de Cristo. Mas também ele teve, como todo ser humano tem, né? As suas crises de identidade. E a Bíblia não é um livro de super-heróis. A Bíblia é um livro que mostra, né, as nossas fragilidades, o nosso lado humano, o nosso lado frágil, e também mostra, né, a fé desses homens, né, mostra as vitórias que eles obtiveram através de Jesus, mas não omite também, né, nada dos seus erros, nada das suas fragilidades. E Moisés teve uma crise de identidade. Moisés, nós podemos dividir a história dele em 3 fases. A primeira fase, né, os 40 anos, ele veio 120 anos. Então, 40 anos e 40 anos. Vamos 3 fases aqui de 40 anos. Os primeiros 40 anos, nós sabemos que ele nasceu numa época em que o faraó havia mandado, né, jogar os bebês homens no Nilo. Não era para deixar filho homem escapar, era para matar toda criança que nascesse do sexo masculino. Está lá em Gênesis, né? Êxodo, nós estamos falando do Êxodo, né? Capítulo 2, você vai ver essa história. E aí, Moisés, a mãe dele coloca ele lá no rio Nilo, né? Dentro de um barquinho lá que ela fez, lá, betumou para não entrar água. E justamente na hora que a filha do faraó estava tomando banho, a filha do faraó encontra ele e cria ele, resolve adotar. Ela olha para aquela criança e acredita que ela apaixonou por ele ali à primeira vista e falou, quero, né, vou criar essa criança. Mas Miriam, que era a irmã, né, de Moisés, estava ali por perto olhando. E o que ela faz? Ela vai e chega para a filha de faraó e falou, olha, eu posso arrumar uma ama de leite para ele. Porque a criancinha, o bebê, ele precisava, né, do leite materno. E aí, a própria mãe dele continua amamentando ele. E provavelmente ele deve ter ficado com a mãe de 5 até uns 7 anos. Porque a palavra fala que depois que desmamou, então ele entregue para a filha de faraó. E aí ele começa a viver a vida dele no palácio. Então, até então, nós cremos, né, que a mãe, né, dele ali, os familiares ele foi sendo crescendo e entendendo já a história dele, a história do povo hebreu, a promessa que Deus tinha, né, de dar para eles uma terra, a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel. E eles estavam ali no Egito sofrendo, né, sendo escravizados, tendo seus filhos, seus bebês sendo mortos. E agora, Moisés, ele começa ali no palácio e ele vai crescendo ali como um príncipe, né? Um príncipe egípcio. E o Egito naquela época era um grande reino mundial, né? Ele era muito avançado em engenharia, matemática, agricultura. Você vê que o Egito até tem aquelas pirâmides lá que ninguém explica, né? Então, assim, tinha uma engenharia avançada, era um reino mundial, era o maior reino do mundo naquela época. E Moisés, então, ele é criado ali em toda a ciência, em toda a sabedoria do Egito, ele era instruído. A palavra de Deus fala lá em Atos 7, 22, se você quiser conferir, fala que ele era poderoso em palavras e em obras. Talvez ele estivesse até sendo preparado, né, para ser um próximo faraó. E aí, o que acontece? Quando ele está com 40 anos, ele resolve entrar numa pendência lá com um egípcio por causa de um judeu. Eu vou ler o texto, está aqui em Êxodo 2, versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou a um e outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto, por que feres a teu próximo? O qual disse, quem te pôs a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio?
Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. E ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Moisés agora, né? Até então ele era aquela pessoa importante, aquele príncipe, aquele homem, né? De destemido, vamos dizer assim. E de repente Moisés agora entra nessa pendência e agora ele é odiado, né, pelos egípcios, porque Faraó quer matá-lo, e rejeitado pelo seu povo. Porque os judeus também, o hebreu também, não queria saber dele não. Falou para ele: olha, quem te pôs para o juiz? Você vai me matar como você matou o egípcio? E ele tem que fugir. Ou seja, antes ele era tudo. Ele era tudo. No Egito ele tinha tudo. Ele era a pessoa, talvez, né, segunda ou terceira pessoa mais importante ali no Egito. Agora, ele não é nada. Agora ele entra na segunda fase, que é a fase do aprendizado, que é a fase dos momentos, né, de luta, dos momentos dele buscar o que ele havia feito, quem ele era. E aí, ele que era aquele príncipe, agora se torna um pastor de ovelhas e 40 anos ele fica ali no deserto pastoreando ovelhas. E aí, ali no final desses 40 anos, ele vai ter uma visão de uma sarça pegando fogo no Monte Sinai, ou Monte Horebe, alguns falam Monte Horebe. Horebe para chama todas as cadeias de monte que existe ali, e o específico, né, era o Monte Sinai. E ali ele vê a sarça pegando fogo. Era normal a sarça pegar fogo, porque a sarça eram uns arbustos que tinham espinhos e ficava muito seco por causa do sol, ali do deserto, do verão, daquela situação. Então ele ficava muito seco. Então era normal eles pegarem fogo por causa do calor. Mas eles pegavam fogo e logo se consumia, virava pó. Mas aí, Moisés estava acostumado a ver aquela cena, mas não ver um fogo que não consumia a sarça. O fogo estava ali, mas a sarça não se consumia. E aí quando ele vira para olhar ali, aí Deus grita para ele, né? Moisés, não vires para cá, né? Não se aproxime. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Tá aqui no capítulo 3, né? O verso 8 fala, Êxodo 3, o verso 4. Fala assim: E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse-lhe: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então Deus falou com ele assim: olha, não vires para cá. Por que nós sabemos? Que se o homem, né, no seu pecado, ele não pode contemplar o Senhor. E aí Deus começa a falar para Moisés que ia enviá-lo para libertar, que Deus havia ouvido o clamor da nação, do povo de Israel que estava ali sendo escravizado, o povo hebreu, e que ia enviar ele agora como um libertador. E aí Moisés ele coloca para fora agora tudo que estava dentro do seu coração. E a primeira coisa que ele fala assim, no 3:11: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tiro dos egípcios os filhos de Israel? Ele diz assim: quem sou eu? Olha, eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu meti os pés pelas mãos. Eu fiz as coisas erradas, na hora errada, né? Ele tentou libertar o povo não estava preparado para ser liberto, ele tentou fazer na força dele, ele tentou fazer sem a direção de Deus, e o que acontece? Nem o povo estava preparado para ser liberto, e nem ele estava preparado para libertar o povo. Ele ainda tinha que entrar na escola preparatória do deserto, né? Ainda havia um tempo ainda, mas ele ficou machucado, e agora ele podia dizer: não, mas eu sou um príncipe, né, do Egito, não, eu tenho conhecimento, eu tenho muita instrução, ele diz: eu não sou nada, quem sou eu? E essa pergunta é uma pergunta que fala sobre a nossa identidade. Às vezes a gente fala assim: quem sou eu? Não sou nada, eu não posso nada, eu não consigo nada.
aquilo ficou registrado na sua alma, que ele não era ninguém, que aquele fracasso dele ali no Egito, que ele não serviria mais para ser o libertador do povo. E às vezes quantas pessoas se decepcionam, tenta fazer uma coisa e não dá certo, aí ela pensa que nunca vai dar certo, porque não deu certo da primeira vez, porque não deu certo daquela vez, então agora esse fracasso, ele marcou a minha vida e vai viver para sempre comigo, eu nunca vou conseguir. Só que, né, talvez Deus só está te preparando. Deus só estava preparando Moisés. E aí, Deus vai e fala, né? Aí a segunda pergunta dele: qual é o seu nome? Está no verso 13, ele pergunta para o Senhor, né? Ele fala assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Sabe o que Deus quer dizer? Não existe uma palavra para definir Deus. Eu posso dizer assim: eu sou Célia. Eu posso pegar uma caneta e falar: olha, esse aqui é o marcador, né, de texto. Esse marcador, ele tem um propósito. Ele serve para marcar texto. Só. Então, ele é isso. Ele é o marcador de texto. Mas Deus é tudo em todos. Deus é tudo. Se você precisa, né, de uma provisão, ele é o Jeová Jireh. Se você precisa de cura, ele é o Jeová Rafá. Estão me entendendo? Então Deus, ele é aquilo que nós necessitamos na hora que nós necessitamos. Eu sou. Se eu preciso de um professor, eu falo: Deus, olha, eu não sei não, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe todas as coisas. O Espírito Santo me ajuda, me ensina. Abre a minha mente para eu aprender isso. Porque aí ele é o que... Aí naquele momento ele vai ser o meu professor. Naquele momento ele vai me ajudar naquilo que eu não estou conseguindo entender. E às vezes até para ler a Bíblia nós precisamos que o Espírito Santo fale: Espírito Santo, olha, não estou entendendo nada disso aqui não, mas o Senhor é o mestre e a tua palavra diz que é o Senhor que vai me guiar a toda a verdade. Então me traz a verdade dessa palavra, me revela o que está aqui, porque não tem como definir Deus em uma palavra. Então não tinha como Deus falar assim: eu sou isso, porque ele não é só uma coisa, Deus é tudo. Tudo que nós necessitamos, Deus é. Então não tem como definir ele numa situação ou ou em um só propósito. E aí Moisés continua, né, dando as suas escusas. Aí ele vai, aqui no verso 4, ele fala assim: mas aí Moisés fala assim: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não lhe apareceu. Ele foi dando, né, as desculpas dele. E aí o Senhor virou para ele e falou assim: Moisés, não, mas antes disso eu quero falar de outra coisa. Ele fala assim no verso 10: ah, Senhor, Êxodo 4:10. Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Outra desculpa, porque lá em Atos 7:22 fala que ele era poderoso em palavras e ações. Então quer dizer, no mundo ele era poderoso em palavras, mas agora ele não é mais. Então nós vemos assim que eram desculpas, porque ele estava machucado. Simplesmente por isso, porque ele estava machucado. E aí, antes disso, Deus vai e fala no verso 4, o capítulo 4, verso 2, o Senhor fala assim: e o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela, né? Qualquer um foge de cobra. Mas Moisés, ele devia ter um certo medo. Porque Deus, nada de Deus é por acaso. Não é por acaso que Deus transformou aquele cajado em cobra. Porque Deus sabia que havia um medo nele. Então o que Deus fala? Deus fala para Moisés assim, no verso 4 do capítulo 4. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara em sua mão. Uma hora para você ver. Quem que pega uma cobra pela cauda? Alguém pega a cobra pela cauda? Está doido? A cobra vira e te pica, né? Você pega a cobra pela cabeça, né? Pela cabeça e segura ali para
boca dela não se abrir e te picar. E Deus manda ele pegar pela cauda. Então, quer dizer, ele falou assim, olha, seja corajoso, enfrente o seu medo. Enfrente o seu medo. Sabe, porque coragem não é a ausência de medo. Não é porque você fracassou uma vez que você vai fracassar pro resto da vida. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é enfrentar o medo. E aí Moisés enfrenta o medo e segura aquela cobra pela cauda, e na hora que ele segura, ela se torna em vara de novo. Ou seja, Deus pode transformar aquilo que você mais teme no seu instrumento de vitória, num instrumento de milagre. Porque depois, com essa vara, ele abre o Mar Vermelho. Com essa vara, ele toca o Nilo e o Nilo se transforma em sangue. Com essa vara, ele toca na rocha e sai água da rocha. Então, essa vara se tornou o quê? Um instrumento de milagre na mão dele. Talvez o seu medo, você precisa só enfrentá-lo, porque Deus vai usar depois esse seu medo para te trazer grandes milagres e grandes vitórias. Vai se tornar um instrumento de bênção e de vitória na sua mão. E aí depois Deus fala com ele assim, olha, o verso 6, disse-lhe mais o Senhor, põe agora tua mão no teu peito, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Põe a mão no seu peito, ou seja, põe a mão no seu coração. Sabe, quando ele tirou a mão estava leprosa. Porque a lepra, ela é símbolo de pecado. Talvez Deus estava agora arrancando de dentro de Moisés. Sabe, arrancando de dentro dele. Toda mágoa, toda tristeza, todo derrotismo, todo aquele senso, né, de derrota, de complexo, de inferioridade que ficou nele por ele ter fracassado ali quando ele mata aquele egípcio, quando ele tem que fugir, quando ele é rejeitado pelo povo hebreu, e aqueles 40 anos que talvez ele ficou ali no deserto pensando, olha, eu poderia estar, né, lá no palácio, eu poderia estar lá tendo servos para me servir, eu estou aqui nesse sol escaldante, cuidando de ovelhas. A gente não sabe o que passou na mente dele, mas tudo que mostra pelas desculpas dele é que ele estava fragilizado, que ele estava machucado, que ele estava ferido, que a sua alma estava ferida. E aí, quando Deus manda ele pôr a mão de novo e tirar a mão. Quando ele tira a mão está totalmente branca. A carne voltou ao normal. E aí, Deus fica nervoso depois com ele. Porque Deus operou nele um milagre. Às vezes Deus opera em nós um milagre, mas nós queremos continuar no mesmo direção. Deus já operou, Deus já falou que você é capaz, Deus já te deu armas poderosas, Deus já falou que você vai, eu sou contigo, mas você não sai do lugar. E aí Moisés, estava acontecendo a mesma coisa com Moisés. E aí o que acontece? Quando chega aqui no verso 10, que ele fala que ele não era eloquente, Deus falou assim, quem fez a boca do homem? Foi eu, foi você, quem fez? Quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Quem fez? Só eu que fiz. Vai, pois agora, e serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Aí, ele, no finalzinho, ele ainda fala para Deus assim, no verso 3. 4, tá? Êxodo 4, verso 3. Ele, porém, disse, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Por quê? Porque Deus já havia feito tudo, Deus já havia feito um processo de cura. Deus já estava dizendo para ele, vai, porque eu sou contigo, vai. Já tinha feito, né, a vara virar em cobra, depois a cobra virar em vara de novo. Já tinha tirado de dentro do coração dele a lepra. Já tinha feito ele enfrentar os medos. Já tinha falado que era com ele, que ia fazer grandes coisas no Egito, que ia operar milagres. E aí, depois de tudo isso, ele diz, envia outro. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Moisés ainda estava inseguro. E aí Deus falou assim, tudo bem, eu vou levantar o Arão para ir com você. Por quê? Porque ele estava assim, como que o povo vai me receber? Mas ele sabia que Arão estava lá no meio do povo. Que Arão era um dos escravos. Então que o povo ia aceitar Arão. Que o povo ia ouvir Arão. Às vezes, sabe? Por isso que Deus sempre fala, né? Que Deus sempre levanta. Deus manda aí de 2. Porque Moisés,
Ele poderia falar sozinho. Moisés poderia ter ido sozinho. Mas ele estava ainda, né, inseguro. Por quê? Porque é do ser humano. Porque Moisés não era super-herói, não. Porque é do ser humano. E aí Deus levanta Arão para junto com ele. E é sempre bom estar de dois. A palavra de Deus fala, quando Jesus ele enviava os discípulos, ele enviava de dois. Dois em dois. A própria Bíblia fala, né, que o cordão de 3 dobras, ele não se quebra. Ele fala que não é bom que seja um, porque é bom que seja dois, porque se um cair, o outro levanta. E aí ficou tudo completo. E a partir de então, nós vemos um Moisés curado, né? Porque agora começam os outros 40 anos. Aí nós vemos a ousadia de Moisés perante Faraó. Faraó tenta negociar de todas as maneiras para eles não sair do Egito, depois para eles servir a Deus no Egito mesmo, depois para eles não ir muito longe. E Deus vai operando as pragas, e Moisés continua firme, e nunca mais, né? Moisés, ele questiona Deus, ele questiona a si mesmo, né? Aqui no chamado. Só que nunca mais Moisés olhou para trás. Nunca mais. Você pode ler o Êxodo todo, o número, o Deuteronômio, até ao momento em que Moisés ele é morto, que ele morre. Ele não olha para trás. Ele nunca mais questionou o seu chamado. Ele foi e ele fez tudo com excelência, aquilo que Deus tinha preparado para ele. Um grande líder, um grande profeta, um grande legislador, um grande mediador e, sobretudo, um grande homem de Deus, que só precisava ser curado para operar tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, Deus restaurou a identidade dele. A identidade dele de que, eu não sou ninguém. Quem sou eu? Quem sou eu que vai a Faraó? Agora, ele não pergunta quem sou eu, mas ele vai no nome do Deus que pode todas as coisas. Agora é Deus que é tudo na vida dele. Deus é tudo na minha vida e na sua vida. E nós somos filhos deste Deus, filhas deste Deus. E nós podemos todas as coisas nesse Deus, na força dele e na força do seu poder. Que o Senhor possa continuar ministrando teu coração através dessa palavra. Espero que você tenha entendido, né, por que dessa situação. E o que é a sarça? A sarça somos nós mesmos. Que se não for Deus na nossa vida, né, a palavra de Deus fala assim, que o fogo é o próprio Deus. Hebreus 10, 29 fala que Deus é um fogo consumidor. Mas por que ele não nos consome? Por quê? Né? Jeremias fala lá em Lamentações, porque as misericórdias do Senhor se renova cada manhã, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. O fogo do juízo de Deus, né? O juízo que Deus, aquela sarça estava representando fogo, era o juízo que Deus traria sobre o Egito. Só que o juízo de Deus, ele não vai cair mais sobre nós, porque o juízo de Deus caiu sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo foi justiça. A palavra de Deus fala que ele se tornou injustiça por nós, que ele fez justiça por nós. Nele foi feita a justiça e nele nós fomos justificados. Então esse fogo de juízo, ele não vai vir mais sobre nós. Mas a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 3, do 11 até o 15, que as nossas obras, elas passarão pelo fogo. Aí é um fogo de juízo. E fala, se a obra for ouro, prata, feno e madeira, a que sair do outro lado ganhará galardão. Ou seja, se a sua obra é ouro ou é prata, ela vai passar pelo fogo. Mas se for madeira e feno, não vai passar não. Aí fala no verso 15, mas o tal será salvo pelo fogo. O fogo que já caiu, né, sobre Jesus Cristo. Porque esse julgamento não é julgamento de salvação, é julgamento das obras. Todo mundo que estiver no julgamento das obras já é salvo. O que vai ser julgado, o que vai passar pelo fogo, somente as suas obras. E por que tinha que tirar a sandália dos pés? Porque
Deus é um Deus tão simples e ele fala de maneira que a pessoa entenda. Porque Moisés foi criado no Egito. O Egito é cheio de divindades, é um país politeísta, tem um monte de divindades. E na presença de nenhuma divindade, podia ser até o próprio faraó, ele não ficava calçado. Tinha que estar descalço, na presença de divindades. Então Deus sabia da mentalidade, né, de Moisés. Então ele precisava tirar os sapatos. Ele precisava tirar os sapatos ali, porque o lugar ali estava o quê? Uma divindade estava ali. Ali havia uma divindade, que é o próprio Deus. E aí depois nós vemos também no tabernáculo, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entra todo cheio de ouro, de prata, de prata nada, de ouro mesmo, de pedras preciosas ali no peitoral, urim, tumim, né, aqui nos ombros. Ele entrava cheio de ouro, os sinos, né, na beirada do seu manto era tudo de ouro, mas ele entrava descalço, porque ele estava entrando na presença de uma divindade. Irmã, e hoje eu preciso eu tenho que ir descalço na igreja? Não, porque eles tinham um local certo para adorar aqueles deuses. Só que quando Jesus vem, a mulher samaritana pergunta: aonde que nós devemos adorar? Os judeus falam que é em Jerusalém, nós adoramos aqui, no monte Gerizim, né? E aí Jesus fala para ela assim: olha, nem em Jerusalém, nem aqui, nem em lugar nenhum, mas adorareis o Pai em espírito e em verdade. Hoje não existe um lugar de adoração. O lugar de adoração é o nosso coração. Não existe um lugar feito por mãos humanas. Não existe um lugar, né? Deus, o Velho Testamento era uma sombra do Novo Testamento, daquilo que Deus iria fazer. E no Velho Testamento, então, o tabernáculo, ele simbolizava Deus habitando no meio deles. Mas Deus não estava neles. Hoje Deus está em nós. Então, essa reverência que eles tinham lá de tirar o sapato, nós temos que ter essa reverência de tirar as máscaras, de tirar de nós o velho homem, as mentiras, aquilo que eu uso, né? E que Deus vê. Deus vê todas as nossas máscaras, tudo que quem que nós somos de verdade dentro de nós. É isso que nós precisamos despir diante de Deus. O despir diante de Deus é despir do velho homem, é da carne mesmo, é confessar ao Senhor tudo que nós somos. É isso que Deus quer. Não precisa mais de despir de sandália, de despir de nada. Nós precisamos despir do nosso eu, da nossa carne. É isso que nós precisamos hoje. Espero, né, ter enriquecido você um pouquinho mais através desse vídeo. Amém? O Senhor continue te abençoando poderosamente em nome de Jesus.